Então, vamos dar sequência ao nosso material. Queria lembrá-los que a gente parou na semana passada, ah, vendo aqui, vimos um pedaço de Reino Monera, né, que era a parte anatômica, né, morfofisiológica, digamos, né, o formato, anatomia, fisiologia, classificação, foi isso que a gente viu. Porém, a gente não viu a parte clínica do negócio, né? Tipo, quais são os tipos de bacterioses que existem. A gente chegou a ver as que são que têm vias, né, de transmissão respiratória. Ficou faltando as outras vias. Então, hoje a gente vai dar sequência no slide 30, né, das bacterioses, lembrando que eu já passei esse material para vocês através do WhatsApp, ok? Então, se vocês quiserem ter acesso e acompanhar simultaneamente, né, pelo celular, sei lá, algum dispositivo que vocês queiram usar aí para poder acompanhar também os slides além da minha transmissão, fiquem à vontade. Ok? Todos prontos? Caso todas, eu acho que não tem nenhum rapaz hoje. É? Muito bem. Então, é isso. À disposição para poder tirar dúvidas. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. É isso. Vamos lá, então. Bacterioses com via de transmissão alimentar. Então, a gente tem aqui algumas, falaremos, beleza? Então, a gente tem aqui botulismo, disenteria, gastrite, salmonelose, cólera e febre tifoide. Chegou um rapaz. Muito bem. Beleza? Muito bem. Bom, então olha só. A gente tem nessa parte de doenças transmitidas, né, por bactérias, né, no caso dos alimentos, essas doenças que foram citadas agora, tá? Lembrando que tem um primeiro tópico ali falando sobre o tipo de transmissão, como é que se dá, né? Não é pelo alimento em si, mas assim, muitas vezes pode ser pela água que está contaminada, que vai estar em contato com esse alimento, e esses micro-organismos então podem atingir o sistema digestório humano e assim vão causar problemas que tendem a ser próximos, parecidos, porque atacam o sistema digestório, tá? Então, medidas profiláticas, por exemplo, tendem a ser as mesmas, né? Se eu estou falando de uma doença que tem a sua via de entrada por alimento, então é você higienizar as mãos, higienizar o alimento, ter medidas fitossanitárias, né, para impedir a proliferação, né, desses micro-organismos e impedir também que os indivíduos que estejam contaminados, eles passem adiante a doença, né? Se tornem vetores da doença. E isso está muito associado também à questão, como eu falei, às vias sanitárias de uma maneira geral, tratamento de esgoto, né? Para você impedir que as fezes contaminadas de um determinado indivíduo vá parar num alimento qualquer, e aí, ou a água aonde está sendo eliminada, esse esgoto não seja um reservatório de água que venha a alimentar um cultivo de alguma planta que vai ser usada por alimento por uma determinada família. Então, por isso, essas medidas sanitárias elas são extremamente importantes para poder conter esse tipo de doença. Outra coisa, a gente pode associar essas doenças alimentares a regiões onde você tem o baixo IDH, né?
Porque se eu tenho regiões com índice de desenvolvimento humano baixo, significa que você está no local onde essas medidas sanitárias elas não existem, ou são precárias, e isso faz com que você aumente a chance de contaminação, de proliferação desse tipo de organismos, ok? Então ele fala sobre ferver água, né? Ou questão de introduzir água sanitária para poder você tentar eliminar esses organismos, são medidas profiláticas que a gente tem. Lembrando que profilaxia é prevenção. Então aqui a gente tem o botulismo, né? O agente que causa isso, né? O agente etiológico é o Clostridium botulino, ok? Repara que são bactérias que têm aquele formato bacilo, que são bastões. Muito bem. Bom, a gente costuma a perceber, né, o desenvolvimento da Clostridium botulino em, principalmente em produtos enlatados, né? E aí essa intoxicação, ela não é uma coisa muito comum, porém, quando acontece, tende a levar a quadros graves, tá? Quadros clínicos graves, beleza? Uma forma de você perceber a bactéria da Clostridium é quando você vai comprar uma. Não sei se vocês já escutaram isso, mas quando você vai comprar algum produto enlatado, se por acaso houver contaminação, é comum que essa lata ela esteja estufada, porque é uma bactéria que vai fazer fermentação, né? Nessa fermentação ela libera gás, então você tem liberação de CO2 ali. Esse CO2, então, estufa a lata e isso é um sinal ali, um indicativo, um alerta vermelho, digamos, para que você tenha a presença da bactéria Clostridium. Principalmente se você tiver comprando, de repente, um enlatado que está fora da validade, um enlatado que no meio do processo de transporte teve algum tipo de sei lá, de, de atrito com alguma coisa, né? Então, é uma lata que está amassada, é uma lata que está danificada por algum motivo. Então, isso pode levar a uma contaminação, ou esteja já contaminada, isso vai piorar ainda mais a situação, porque vai permitir que as bactérias se alojem em determinados locais da lata e se proliferem ali dentro. Então, esse é um caso muito comum aí, principalmente, como eu falei, são regiões de baixo IDH, então locais onde você tem pouco acesso, transporte dificultado, aonde você tem só mercadinhos pequenininhos, você não tem grandes mercados, você não tem tanta fiscalização. Então, são aí características de ambientes onde você vai encontrar uma taxa de botulismo um pouco maior, ok? Sinais e sintomas. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá tendo muita interferência? Tá tendo barulho de máquina aqui no meu prédio? E vocês estão escutando isso muito forte? Tá dando para me escutar direitinho? Pode me tirar essa dúvida? Dá pra ouvir, mas é muito baixinho, tipo, às vezes só. Tá normal. Ah, tá, beleza, ótimo. É porque para mim não tá normal, tá? Mas vamos lá, vamos nessa. Então, sinais e sintomas. A gente tem aqui alguns sintomas que compõem o quadro clínico do botulismo. Esses sintomas, eles tendem a aparecer até 36 horas após a ingestão da toxina, que é o tempo de proliferação das bactérias. Então, a gente tem aqui um quadro com fraqueza, cansaço, tonturas, a visão, que é modificada, então a gente tem visão turva ou duplicada. Engraçado, isso daqui me lembra até a questão do ceratocone que eu falei ontem no Instagram, que também causa esse tipo de sintoma, né? Lembrando para vocês que na medicina a gente não tem um sintoma relacionado como consequência
de a- de uma infecção específica, né? Você pode ter um sintoma que é oriundo de várias coisas diferentes. Aí você vai ter que investigar para saber da onde, né? Qual é a origem para ter esse tipo para esse tipo de quadro, né? Ou de sintoma. Além disso, dificuldade de engolir e falar, pupilas dilatadas e fixas e até paralisia respiratória. Então, são exemplos aí de sintomas. Eu queria lembrar a vocês que a gente está fazendo aqui um passeio pelas bacterioses e eu vou falar de todas elas, de todos os sintomas de cada uma, das medidas profiláticas de cada uma, das medidas terapêuticas quando existirem, né? Lembrando que terapêutico é aquilo que é usado depois que você contraiu a doença. Eu vou fazer isso de todas elas, porém, o que é importante para vocês saberem é quais são as principais vias das bacterioses, quais são as principais doenças de cada uma dessas vias, e sintomas não são cobrados. Medidas profiláticas são, para quem vai fazer a prova do Enem, é importante. E o contágio, né? Ou seja, a via de transmissão, principalmente, porque vai refletir o contágio da doença. Então, só estou deixando esclarecido aqui para vocês o que é importante, o que não é, e o que é curiosidade, o que não é curiosidade. Então, o contágio eu já falei, né? Já tinha falado, na verdade. Então, são geralmente produtos enlatados, onde há bactéria ali dentro, né? E elas vão produzir a toxina, fazem fermentação, tem gente estufar a lata. Então, se a lata está danificada por algum motivo, isso é um alerta, tem que tomar cuidado e não ser consumido, tá? Então, essa é a principal. Então, produtos enlatados, eles oferecem esse risco para gente quando não seguem as medidas sanitárias adequadas e a fiscalização adequada, tá? Então, eu não lembro de ter, não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu não lembro de ninguém ter comentado sobre contaminação de enlatados em supermercados grandes, né? Não sei. Mas eu, como indivíduo, evito o máximo pegar produtos enlatados que eu vejo algum tipo de dano, de danificação, de algum tipo de amassado ou o que for, porque eu não sei o que aconteceu ali. Tá? Então a gente tem que ter esse tipo de receio. E como não se fala muito mais em botulismo, né, principalmente nas grandes cidades, quando acontece isso, esses casos vão para o hospital, vão ser tratados, né, quando possível, ou então vão ser levados à morte e ninguém vai falar nada sobre e acaba o assunto. Vão ser coisas pontuais. Até porque lembra que eu falei para vocês que quando existe problemas com o botulismo, ele tende a levar esses casos a quadros graves, tá? Então, é possível que a gente não fique sabendo, até porque os que entram nesse quadro não retornam. Então, como medida profilática e controle, tá? A gente tem aqui a vigilância sanitária, que eu falei, a questão da fiscalização eficiente dos alimentos, né? Então, todo alimento que vai para o mercado, todo alimento que é produzido numa indústria, você tem que ter ali é, técnicos sanitários para poder viabilizar o consumo em larga escala pela população, tá? Quando se trata de animal, existem os zootecnistas, né? Que fazem esse tipo de trabalho, ou até veterinários mesmo são contratados para fazer isso. Mas você tem muitos biólogos, biomédicos que também fazem fiscalização de empresas para poder produzir alimentos em larga escala. São extremamente importantes. Inclusive, ano passado, a gente teve, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve problemas com a questão da produção de cerveja. Vocês viram isso em Minas? E não existe uma regulamentação na produção da cerveja para que você tenha esse tipo de fiscalização. Isso é extremamente importante,
tá? É óbvio que a Ambev tem, empresas grandes vão ter, mas as pequenas não têm, ainda mais essas que estão fazendo, que entraram no mercado de produção de cerveja artesanal, né? E você tem ali micro-organismos que são usados para poder fermentar, né? Para fazer a fermentação e produção do álcool. Então você tem que ter uma pessoa que seja responsável e que tenha capacidade técnica para poder identificar se está sendo produzido algum resíduo metabólico que é tóxico para o ser humano. E, inclusive, ano passado, esse problema levou à morte de algumas pessoas. Né? Apareceu isso no Fantástico, o pessoal não estava entendendo, tiraram os estoques dos locais de venda. E, enfim, foi uma coisa bem problemática. Não deu tempo de cair no vestibular isso, tá? Mas é um exemplo de uma medida profilática que não estava sendo conduzida e, e virou modinha, né? Então agora é moda esse negócio de cerveja artesanal, você bebe e tal, é muito legal, eu gosto muito, mas você tem que estar ciente de que existe um risco se é a empresa que você está, né, consumindo, ela tem essa preocupação, se ela faz esse tipo de fiscalização, né? Porque hoje em dia qualquer um pode fazer cerveja em casa olhando guias na internet. Então é isso. Latas conservadas e estufadas é o principal tópico do botulismo. Caiu no vestibular, vai falar de lata estufada. Todas as vezes que caíram até hoje era pegando esse gancho aí, tá? Conservas de procedência duvidosa, isso também é possível, tá? Ou alimentos com tampo estufado, nem sempre é a lata em si, tá? Eu até mostrei uma outra imagem aqui, ó. Nem sempre são essas latas de alumínio, não. Pode ser aquelas de vidro mesmo, né? Mas que tem ali o metal, aonde a bactéria pode estar fazendo o processo de fermentação. Bom, não consumir alimentos com aparência duvidosa, né? Isso, inclusive, poderia cair falando sobre evolução, né? Os animais, de uma maneira geral, eles não consomem alimentos que têm cheiro diferenciado, que têm coloração diferenciada, e muitas espécies evoluem, ou evoluíram, na verdade, é, selecionando aqueles animais com coloração diferenciada para poder, que a gente chama de cores de advertência, né, para o animal não consumi-lo. Então, são exemplos aí que a gente pode estar usando também, não só para a questão da bacteriose, mas também para a evolução, tá? E ferver alimentos é também uma medida profilática para que você consiga degradar essas bactérias antes de consumi-las. Então, se você está numa região onde você tem a questão sanitária precária ou inexistente e precisa fazer o consumo de um determinado alimento, você tem que recorrer a esse tipo de prática. E se você não é, você também vai fazer isso, porém, confiando um pouco mais nas medidas fitossanitárias do local onde você se encontra, da cidade que você se encontra. Bom, a disenteria nada mais é do que um termo Ô, bonitinho, né? Rony, Pode falar. desculpa te interromper. Eu queria saber a relação do botulismo com a acetilcolinesterase. Legal. Boa pergunta. Para falar da acetilcolinesterase, eu preciso falar da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, tá? Que vai induzir, ela é um dos principais neurotransmissores que a gente tem, e quando ela chega nos receptores dendríticos, ele tende a fazer o estímulo dos neurônios. Então, por exemplo, numa contração, quem vai estimular a contração é a acetilcolina, né? Então, a acetilcolina bate no neurônio, estimula o músculo contrai. Então, ele é uma via de estímulo neuronal. Só que aí eu estimulei o neurônio, ok, foi lá e contraí. Só que essa ação, ela precisa ser finalizada, né? Para que depois eu tenha uma nova contração muscular, por exemplo. Então, existem enzimas
que vão degradar essa acetilcolina. E a principal enzima que faz isso é a acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase, ela vai lá e degrada. Quando ela degrada, ela permite que o neurônio esteja em repouso de novo, ou seja, ele esteja aberto a receber uma nova informação e, com isso, fazer com que você tenha uma nova contração, um novo estímulo. Ok? Uh, no caso do botulismo, é uma bactéria, e foi ótimo você ter falado isso, porque essa toxina ela é usada para a questão do Botox, né, pessoal? E, enfim, isso é tão batido que eu passou despercebido. E agora com a tua pergunta, me lembrou. A toxina produzida pela Clostridium, ela é usada no Botox. Por quê? Porque ela vai inativar a acetilcolinesterase. Então, o que acontece é que quando você inativa a colinesterase, você impede que novas contrações sejam feitas, né? E se você impede que novas contrações sejam feitas, ele mantém rígido, ou então ele mantém relaxado, né? Mas ele não vai ter esse negócio de ficar contraindo e relaxando. E quando você joga essa toxina, então, na face, em determinadas regiões da face, e aí quem trabalha com isso é que vai saber quais são as regiões, os locais certos para você depositar essa toxina, mas geralmente são nos principais músculos que a gente tem da face, né? Então você faz isso, inibe a acetilcolinesterase e aquela região ela vai ficar estática. Você não vai ter mais contração daquela região. Então, isso faz com que as expressões faciais elas tendem a ficar estáticas. Então, é quando você vê aquela pessoa que tem a cara toda puxadinha, né, toda enrijecidinha, porque a toxina está impedindo a contração muscular, então você vai evitar o aparecimento de rugas, por exemplo, tá? Então, essa toxina da Clostridium, ela atua na questão do Botox. Eu sei que já existem outras substâncias que também são usadas, porque existe aí todo um cuidado para se fazer o Botox. Então, assim, alguns estudos já foram feitos para você usar outros tipos de substâncias que chegassem no mesmo processo, sem causar um risco para o paciente, tá? Mas eu entrei para esse quadro e expliquei para você o que. Eu acho que eu respondi o que você falou, né? É porque eu acabei me perdendo, falei de outras coisas também. Respondeu sim, obrigada. Beleza. Respondi uma coisa e fui falando de outras coisas. E eu queria falar, aproveitar o que a Júlia falou. Vocês têm que tomar cuidado quando vocês levantam essas bolas para mim, porque senão eu vou longe. Eu queria aproveitar para falar mais uma coisa sobre a acetilcolinesterase, que é o chumbinho. O chumbinho é aquela bolinha que se compra para poder matar rato, sabe? É veneno. O chumbo, né, que está presente ali, ele também tem efeito de inibição da acetilcolinesterase. E o que acontece? Só que ele não é, quando você toma o chumbinho, ele vai para a corrente sanguínea e atua no corpo todo, né? E aí, qual é a consequência disso? É igual do botulismo, na verdade, né? Você morre porque os seus órgãos, eles começam a não ser mais estimulados, porque o sistema nervoso do cara começa a parar e os músculos começam a travar, todos eles, tá? E, e aí, por fim, né, como é que é a morte? O diafragma, né, que é aquela musculatura transversal que a gente tem abaixo dos pulmões, ele, ele enrijece, ele para, né, ele trava por conta
inibição da acetilcolinesterase. E aí, quando você fica com aquilo ali travado, faz com que você perca o movimento respiratório. Então, a pessoa morre por parada respiratória. É uma morte muito feia, muito pesada. Tá? Os órgãos vão, você vai tendo falência múltipla dos órgãos, e o final tende a ser isso. É, quando você faz isso com um rato, por exemplo, né, você compra o veneno para o rato e dá para ele, é possível você verificar que ele vai perdendo, o rato, depois que ele consome isso, ele vai perdendo a mobilidade aos poucos. Então o rato começa a ficar agitado e, e aí ele vai perdendo o movimento de uma patinha, ele vai perdendo o movimento da outra, porque vai ficando travado. Ele vai meio que congelando vivo, sabe? Até chegar ao ponto que o pulmão também trava por conta do diafragma, e aí ele morre meio que petrificado. Essa é a ideia, tá? Então, só para vocês terem uma noção de que o chumbinho, ele não tem nada a ver com o botulismo, tá? A não ser pelo fato de ambas atuarem na acetilcolinesterase, que é essa enzima, né, que atua ali impedindo a degradação da acetilcolina. Então, foi muito importante tocar nesse ponto, porque ambas essas questões, tanto do Botox, já caiu algumas vezes em prova de vestibular, como a do caso do chumbinho também já caiu algumas vezes no vestibular, e ambas falam sobre acetilcolinesterase, né? Então, eu acho que é muito importante vocês saberem. Ficou alguma dúvida? Júlia, deu para fazer uma redação com isso, né? Sim. Beleza. Rômulo, Diga. o tétano também tem essa relação com a acetilcolinesterase? Então, o tétano, ele também tem substâncias que vão atuar promovendo algo análogo a isso. Tá certo também. Mas também tem uma relação com o neurônio, né? Porque eu lembro que um professor tinha explicado que o botulismo atua em determinado neurônio e o tétano atua em outro. Então, a via, como eu te falei, a via, ela não é igual. Agora, o tipo de neurônio que ele vai atuar pode ser o mesmo ou não. Na verdade, a ação dela é que é diferenciada. Então, assim, no caso do Botox, a toxina, ela é direta, ela está ligada diretamente na ação da acetilcolinesterase. No caso do tétano, não. No caso do tétano, você tem outras vias de ação, mas que vão chegar na mesma função de congelamento muscular, ou seja, ele também vai impedir, ele é análogo, né? Ele não é homólogo, ele não tem o mesmo, a mesma via de, como que eu posso dizer, de reações metabólicas, como a do botulismo. Mas no final do processo, ambas vão chegar na mesma consequência. Então, é basicamente isso que dá para falar nesse contexto, porque senão eu teria que entrar numa outra aula que não é essa, tá? Mas é isso que dá para falar por enquanto. Deu para ficar um pouquinho, melhorar um pouquinho aí? Qualquer coisa Deu. também, depois eu posso falar com você por fora, Sara, e aí a gente abrange um pouco melhor isso. Ah, beleza. Então depois eu te mando mensagem. Obrigada. Beleza? Ok. Bom, vamos dar sequência então aqui para o segundo caso de doenças bacterianas, que é a disenteria. Disenteria como eu estava falando, é um nome bonitinho para diarreia, né? Então ela pode ser causada por outras coisas, né? Você pode ter disenteria viral, mas aqui nesse caso, né, por bacterioses, quem costuma causar disenteria é essa Shigella, beleza? Bom, o que isso leva? Dores abdominais, a própria diarreia, fezes pastosas ou líquidas, beleza? Muito provavelmente pode vir com muco, com cheiro, beleza? Com mau odor, no caso, né? E até mesmo pus
porque o pus, ele é um processo, ele é reflexo de um processo infeccioso e inflamatório, beleza? É possível ainda encontrar febre, falta de apetite, perda de peso, desidratação. Obviamente, sempre que falar de disenteria, o grande problema é a desidratação, tá? A gente perde água pela pele, através da sudorese, a gente perde água falando, a gente perde água urinando, mas a grande perda de água é através das fezes. Por isso, você não tem evacuação a todo momento. Você faz xixi a todo momento, você sua a todo momento, você pode falar a todo momento, mas evacuar não é sempre. Justamente por conta desse grande problema de evacuação, e por isso, é, a disenteria ela é muito perigosa. Ok? Rômulo, Pode falar. eu posso dizer que a disenteria leva a um aumento do ADH? Por quê? Porque como tá perdendo muita água, eu acho que, tipo assim, o corpo levaria em consideração que precisa reabsorver mais, ou não. É possível que o teu corpo, num processo de homeostasia, eleve um pouco os níveis de ADH por estar perdendo muita água. A gente tem que lembrar que o ADH, produzido lá pelo Não córtex é que renal, né? Então, é, ele está muito associado à questão excretora, né? Então, é possível que você tenha um aumento se for um quadro de disenteria crônica, se for uma coisa que persistente. Se for uma coisa aguda, eu não sei se vai ter uma variação muito grande, não, porque quando eu tô normal, e aí eu tive aqui comi uma coisa estragada, comecei a ter diarreia, e aí meu ADH vai aumentar ao ponto de eu não fazer xixi com a mesma frequência, porque eu tô evacuando. Eu acho que isso não acontece muito, tá? Porque assim, você tá quebrando proteínas, quebrando gordura, glicose, e você precisa excretar isso, você precisa colocar a ureia, os resíduos disso para fora, no caso a ureia. E se você elevar o teu ADH a ponto de diminuir a liberação desse líquido, você vai começar a ter uma intoxicação sanguínea, o que não é legal. Então, eu acho que não é uma coisa. Nunca vi ninguém fazendo esse tipo de comparação, tá? Mas eu acho que só poderia ser se fosse uma coisa, um quadro crônico. Se for uma coisa aguda, pontual, acho que não. Ok? Ok. Muito bem. Vocês estão ótimas nas perguntas hoje, eu tô adorando. Ainda bem que eu tô gravando, pessoal. Vamos lá. Então, eu já falei aqui dos sintomas. No caso da contaminação, é por alimentos, né? A gente está vendo aqui um grupo de casos de bacterioses causadas por alimentos. E isso é justamente pela obtenção de comida, ou seja, de alimentos que são contaminados, e essa contaminação é feita pelas fezes humanas. Você, mas como é que as fezes humanas contaminam os alimentos? Simples, você tem regiões aonde você não tem um saneamento básico que seja eficiente, então as fezes das pessoas podem contaminar rios e lagos. Essa água vai irrigar uma plantação, e essa plantação que está sendo irrigada por essa água contaminada vai contaminar o alimento. Se você soma isso com uma comunidade que não tem o hábito de higienizar o alimento antes do consumo, pior ainda. Então é basicamente isso, ok? Então você foi no hortifruti, pegou lá a maçã. Ah, deixa eu provar essa maçã aqui para ver se ela tá boa.
Deixa eu provar aquilo ali para ver se você está consumindo um negócio que não teve nem o mínimo de higiene possível. Então a chance de você ter ali uma Shigella presente não é, dependendo do local que você está fazendo, é até bem comum, beleza? Então, são exemplos aí, principalmente criança, tem higiene bem complicada, tá? Bom, tratamento é bactéria, né, galera? Tratamento é feito com antibióticos, beleza? Agora, obviamente, você pode ter ali medidas sanitárias como medida profilática, higiene de cuidado, higiene como higiene pessoal, né? E com a alimentação também como medida profilática. Então, aqui só uma imagem para mostrar a realidade da questão da infecção alimentar por bactérias. E aí eu falei do caso das crianças, né? Que são muito acometidas, porque a criança, ela vai numa plantação, ela vai lá e cata um treco e come do jeito que tá. Então acomete muito crianças. Digamos se algum dia alguns de vocês forem trabalhar com Médicos Sem Fronteiras da vida, vocês vão ver esse tipo de coisa. Não precisa ir para lá para que vocês vejam isso, mas a frequência é maior, você vai estar em regiões com baixo IDH. A outra é gastrite, bem comum, inclusive, né? A gastrite nem sempre é causada por bactéria, tá? Eu queria deixar isso claro para vocês. A gastrite, ela é uma inflamação do estômago, né? Da parede da mucosa estomacal, e pode ser causada por isso, ou pode ser causada por outras vias, inclusive psicológicas, tá? Existe a gastrite emocional. E, enfim, o que que causa a gastrite? Náuseas, né? Ou seja, vontade de vomitar, isso vai ter intensidade diferenciada em cada paciente, vômitos, azia, queimação, perda de apetite, e essa perda de apetite, ela pode ser, né, porque você comeu pouco e já está com uma sensação de que comeu bastante, ou pode ser porque você não sente vontade de se alimentar mesmo quando já está em período de jejum, ok? Bom, é possível que você tenha uma hemorragia digestiva, ou seja, comprometimento dessa parede, a integridade da parede do estômago. Então, é possível que você tenha vômitos com sangue, ou eliminação com fezes escuras, que também pode ser a eliminação de sangue pelo final da via, tá? Então, são exemplos aí. Esses casos de vômito e tudo mais, elas tendem a ser, esses quadros mais graves, tendem a ser gastrite causada por bactéria. Quando não, uh, você pode ter só o desenvolvimento daqueles sintomas mais leves, ok? Então, isso daqui é uma coisa interessante para vocês saberem. E, e eu queria tocar num ponto um pouco delicado, assim, com vocês sobre isso, porque a gente está falando de uma doença bacteriana, né? Porém, um vírus também pode atacar o estômago e causar o mesmo dano, tá? Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque existem pessoas sintomáticas de COVID que desenvolvem problemas digestivos, tá? E excretor também. Então, é possível que você tenha essa contaminação também por via viral. Como é que eu faço para saber se é bacteriano ou não? Alguém sabe me dizer?
via de descoberta de gastrite, galera, de confirmação de gastrite, é através de exame por imagem, chamada endoscopia. É a forma que você tem, né? Um tubo que você leva até o estômago para poder verificar como é que está a integridade do estômago. Feito isso, você pode aproveitar o momento e fazer a retirada de um pedaço desse estômago, da mucosa desse estômago, e fazer uma biópsia disso. Então, para você identificar se é bacteriano ou não, é através da biópsia que é feita posteriormente, né, no momento da endoscopia. Ok? Bom, o que pode Mal, levar? Pode falar, Milena. foi mal. Porque eu não sei se tem diferença, mas é porque eu já ouvi esse outro também, e eu acho que também é por bactéria. A diferença entre gastrite e gastroenterite. Então, entérico é intestino. Então, quando você está falando que é uma gastroenterite, você está dizendo que, na verdade, essa infecção ela não está mais restrita ao estômago, ela também já afetou o tecido entérico, que é o intestino. Então, quando eu falo que eu tenho uma gastroenterite, é porque eu estou com meu estômago e intestino contaminados. Quando eu falo para você que eu tenho uma gastrite, eu tenho um problema específico ainda do estômago. Pode causar uma gastroenterite? Pode. Geralmente, gastroenterite é causada por doenças alimentares. E essas doenças alimentares, elas podem ser por bactéria ou não, tá? Protozoário pode causar gastroenterite, vírus pode causar gastroenterite, bactéria pode causar gastroenterite, fungo pode causar gastroenterite, inclusive, consumo de outros animais pode causar gastroenterite. Então, se você comer um crustáceo que está em período de muda, que está cheio de magnésio e cálcio, pode causar uma intoxicação alimentar. E isso vai levar a uma gastroenterite, uma inflamação do estômago e do intestino. Agora, no caso de uma bactéria que infecte o estômago, aí o problema não é entérico, o problema é estomacal exclusivamente. Então, você só vai ter inflamação do estômago e não do intestino junto. Entendi, mas é porque também tem gente que tem gastrite crônica, né? Isso não seria relacionado à bactéria. E o que? Eu não entendi o final. É porque, tipo, eu não sabia desse negócio do enterite ter a ver com o intestino. Mas Uhum, tem gente, eu conheço muita gente que tem gastrite crônica, tipo, tem gastrite sempre. Já é uhum. da pessoa. Isso é uma bactéria que não morre nunca ou é alguma coisa relacionada a outra coisa? Bom, aí a gente precisa pegar essa pessoa ou essas pessoas que você está falando e fazer endoscopia em todas elas e biópsia em todas elas. Eu não posso afirmar se é uma gastrite bacteriana se eu não fizer isso, não tem como. Ah, A não ser que a gente faça exame de sangue em todas elas para ver se existe no sangue ah, células de defesa, tipo neutrófilos, né? Os neutrófilos, eles são usados para mensurar possíveis infecções bacterianas. Então, se eu vejo uma taxa de neutrófilo acima do normal no exame de sangue de um paciente, isso pode me levar à ideia, né, de que essa pessoa tem uma gastrite bacteriana. Mas, ainda assim, não é conclusivo. Por que que não é conclusivo? Porque esse neutrófilo, ele pode estar me sinalizando o problema da bactéria no estômago da pessoa, mas ele pode estar me sinalizando também uma infecção em outra região que eu não sei. Então, para identificar se isso está de fato no estômago ou não, o ideal é que você faça, né, ou você indique para esse teu paciente que ele faça a endoscopia com biópsia para você identificar se existe a bactéria no estômago. E aí a gente conseguiria saber se ela tem essa gastrite crônica por conta disso. Mas você vai encontrar nesse teu grupo de pacientes aí que você está estudando, pessoas que podem ter essa via crônica da gastrite por conta de via emocional. Você pode ter pessoas aí que desenvolvem gastrite porque
comem muitos alimentos ácidos e aí não tem nada a ver com a bactéria em si, né? Então, toma Coca-Cola, bebe refrigerante a todo momento que tá, principalmente os que são baseados em cola, né? É, então, isso pode estar afetando a questão do estômago dela. Existem outras coisas, né? Mate, Coca-Cola, determinados grupos de alimentos, ficar em jejum por muito tempo, pessoas que fazem uso de chiclete por muito tempo, ou quando estão em jejum, pessoas que falam demais, né? Então, grupos de pessoas profissionais que atuam com o uso da voz contínua, então, pessoas de telemarketing, professores, médicos que atuam clinicando o dia inteiro. Então, o uso excessivo e a má alimentação, elas podem levar a gastrite. Então, na verdade, você tem uma porrada de coisas que pode levar a gastrite, tá? E aí você tem que fazer uma análise das possibilidades, né? Eu, por exemplo, tenho gastrite, minha gastrite sempre foi nítida, mas é por conta, obviamente, da minha profissão, associada com má alimentação e o uso indiscriminado de café. Então, é óbvio, né, que seria comum esse tipo de problema. Você tem que tentar diminuir o que te causa o problema para que isso não se agrave, né? Porque o grande problema da gastrite é que ela pode levar à formação de ulcerações, né? Ou seja, é possível que de tanto ficar inflamando o estômago, você entre no quadro de necrose, de pedaços desse estômago. E aí a gente vai chamar isso de úlcera, né? De ulcerações. Ou isso, ou então a formação de tumor, porque você fica inflamando, recupera, inflama, recupera. Então, isso de agredir, recuperar, pode causar a formação de um tecido cancerígeno, entendeu? Então é perigoso. Ficou claro, Milena? Ficou assim, essas outras coisas. Só mais uma coisa que eu queria te perguntar que você falou, que eu fiquei um pouco em dúvida. Você falou sobre os neutrófilos. Eu achei que quem indicava início de processo inflamatório fosse os mastócitos. Mastócito também tem essa função, tá? Mas a função do mastócito é indicar processo inflamatório, porque ele libera Ah, histamina e heparina. Eu estou uhum. falando, cuidado com a diferença entre inflamação e infecção, Ah, tá. Aí confundi beleza? mesmo. Porque nem toda inflamação é oriunda de um processo infeccioso. Então, eu posso ter uma bactéria que está infectando meu corpo, e aí, por conta dela, eu vou disparar um processo inflamatório. Agora, eu posso não ter nada no meu corpo e ter um processo inflamatório. Processo inflamatório por alergia, alguma coisa, mas eu não tenho nada ali dentro. Eu estou agindo contra o meu próprio corpo, uma alta sensibilidade a alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ah, beleza. Beleza, ok. Então, Rômulo, tratamento aqui no caso da gastrite, quer falar, Sara? só uma pergunta, é porque você está falando de mastócito e tal, os eosinófilos também atuam nessas doenças bacterianas ou é bem mais específico, ou eles só atuam em coisas mais específicas? Então, neutrófilo é mais para micro-organismos, no caso de vírus e bactérias. Os eosinófilos, eles estão mais associados a verminoses. Então, você vai encontrar mais taxa de eosinófilo assim. E o eosinófilo, por incrível que pareça, ele é ele atua como anti-inflamatório. Ele não é um agente inflamatório. O inflamatório seria o basófilo mastócito. No caso do eosinófilo, não, ele é o inverso. Ele atua como um anti-inflamatório. Porque, como ele atua contra verme, ele é uma célula que vai atuar contra vermes, é, ele não pode causar o processo inflamatório no intestino, porque se ele causar o processo inflamatório no intestino onde o verme está, você não vai conseguir mais absorver glicose.
né? Você vai dificultar o processo de absorção de glicose e não vai ter energia para matar o verme. Então, ele é uma célula que faz o inverso. Ao invés de sinalizar o processo de sinalizar a infecção, ele diminui essa sinalização para evitar o comprometimento da eficiência de absorção de nutrientes no intestino. Okay? Entendi. Então tem relação de feedback entre o eosinófilo e o mastócito? Tem uma relação de homeostasia entre os dois, sim. Tá, então. Obrigada. Não acho que seja de feedback, tipo, um é resposta do outro, mas eles se complementam na ação de homeostasia, ou seja, de equilibrar, de tentar equilibrar o processo inflamatório interno. Né, coisa que nem sempre acontece. Por exemplo, no caso da COVID, a gente tem um processo inflamatório tão grande, pelo que a gente já sabe, né, ou pelo pouco que a gente sabe, mas o processo inflamatório, uma vez instalado, né, se for uma pessoa que libera muito mastócito, que libera muito basófilo, é muito difícil você controlar. Ela não tem esse freio aí, eosinófilo não dá conta. Tá? Se você for uma pessoa que tem taxas de IgE muito grande no corpo, né, que são referentes a pessoas alérgicas, o eosinófilo não dá conta também. Então, ele contribui mais em infecções por verme. E é por isso, galera, que muitas vezes, é só você parar para pensar um pouco. Muitas vezes você tá com verme e você não sabe. Então, tem pessoas que vão ao médico de 6 em 6 meses e, e pedem lá um vermífugo para poder tomar, né? É um xaropezinho que você toma para poder evitar que esteja com verme. Tem muita gente que não faz isso e pode estar com verme ali dentro e vive com verme. E a pessoa chega para o médico e fala assim: olha, eu ando muito cansado, eu, eu tenho comido muito, eu não consigo ganhar, eu tô perdendo peso. E aí acha que é câncer, acha que é, sei lá, coisas muito piores. E isso pode ser um problema de verminose, tá? Um problema de verminose, o verme está ali em simbiose com você, né? Fazendo uma relação ecológica ali de parasitismo, e vida que segue, e você não sente nada, você não tem febre, você não tem quadros clínicos pesados, né? Porque a ideia do verme não é essa, né? E é do teu corpo a mesma coisa, você não quer deixar de comer. O verme não quer deixar de comer. Então você não dispara ação inflamatória. Então o cara pode conviver com o verme ali sem saber, a não ser quando é criança, e aí você tem verminoses são que proliferam demais, tem uma taxa de proliferação absurda, e aí os vermes começam a sair pelo ânus ou por outros orifícios do corpo da criança, principalmente se for uma criança que vive num local que não tem uma boa alimentação. E aí ela não come direito, o verme também tem que ficar em períodos de jejum junto com a criança, e o verme não vai ficar esperando o alimento. Então ele começa a sair, principalmente quando a criança está dormindo, porque a taxa de glicose que está entrando é quase nula, né? Então o intestino começa a ficar desagradável para ele, e ele começa a sair pelos orifícios da criança para poder procurar orifícios alheios para entrar e conseguir um hospedeiro mais, como que eu posso dizer, um reservatório melhor de glicose para ele. Ok? Nossa, muito bizarro isso. Tipo, um professor tinha mostrado um vídeo, só que era com leite. Aí a pessoa, tipo, meio que agachou no leite, saía uma tênia, assim. Então, tipo, gigante, era muito bizarro. Essa técnica do leite é bem antiga, bem vovó, né? Que fazia isso, assim, para poder retirar os vermes que estivessem ali, né? Então, isso é uma técnica
assim, interessante se você não tem vermífugo para tomar, né? Então, quando você coloca a criança ou a pessoa sentada numa bacia com leite, você tem açúcar ali, né? Então ele é atraído pelo açúcar. Então ele vai saindo, mas deve ser uma coisa bem desagradável você estar acordado sentindo, né, os vermes sendo conduzidos para fora do teu ânus, meio que juntos, não? E, enfim, você não está agredindo o verme de cara, você está fazendo com que ele saia. E pode ser que, inclusive, alguns não saiam. Então, vai ter que ficar fazendo esse processo durante algum período. E no caso do vermífugo, não, você está agindo direto contra ele, então você está agredindo o verme e levando ele à morte. Então, é mais eficiente. Tá? Mas, por muito tempo, isso daí foi uma técnica usada que facilitou, assim, né, a vida de muita gente. Então, a gente também não pode ficar desmerecendo. Bom, aqui é uma parede do estômago, né? Então, só para a gente ter uma ideia. E dá para ver aqui, ó, umas lesões. Não sei se vocês conseguem ver. Umas lesões esbranquiçadas. Essas lesões esbranquiçadas, elas são indicativas de bactérias, tá? De colônias de bactérias. Então, isso daqui é uma imagem feita num processo de endoscopia gravada, né? Rômulo, você Diga. pode só explicar de novo? É que eu não entendi muito bem. Como é que eu faço para identificar, tipo, por uma endoscopia que é de vírus e bactéria? A viral, ela não tende a causar essas lesões que você está vendo aqui. Essas lesões pontuais, ou que você vê aqui em grupos, em blocos, são colônias causadas por bactérias. Então, isso aqui é indicativo de bactéria. No caso de vírus, você não encontra isso. O vírus, ele é mais espaçado, tá? Ele é mais difuso, digamos assim. E eu acho que eu comentei isso com vocês na semana passada, semana retrasada, quando eu falei de virose. Que eu falei que pela radiografia você consegue identificar se a pneumonia que você tem é uma pneumonia viral ou bacteriana. Que foi uma dúvida que eu tirei com um médico, na verdade com uma médica, e, e porque eu tinha muito essa dúvida da parte clínica, e eu estava conversando com ela para saber se dava para identificar a diferença das duas contaminações através da radiografia, que é um exame simples. Ela falou que dava. E aí, por incrível que pareça, aquela informação que essa médica me deu, ela serve para isso aqui também. Porque, assim, eu nunca parei para pensar, mas é a mesma coisa. Aqui, você tem uma contaminação pontual. Então, vou fazer o retrato dos dois quadros. Se você olhar a radiografia de uma pessoa contaminada por bactéria, você vai ver regiões do pulmão que vão estar bem contaminadas, ou seja, você vai ver aquelas manchas brancas, que é onde tem a contaminação da bactéria, tá? Então não vai ficar aquela parte translúcida que a gente vê na imagem, né? Você vê os dois, imagina uma radiografia perfeita, né? Então você vê o pulmão, aquele cinzazinho, mas translúcido, porque o raio-x bateu ali e conseguiu atravessar e deixar a mancha do pulmão. Quando você tem uma infecção bacteriana, você começa a ver partes totalmente brancas, como se não tivesse nada ali. Porque o raio-x bateu nas bactérias, na colônia de bactérias, só que a colônia de bactérias forma uma crosta rígida, então ela bate e não atravessa, então fica uma mancha branca. Tá? E essas manchas brancas, elas são pontuais. Então é uma mancha aqui, uma mancha ali, é assim. Tá? No caso, ou então são pintinhas brancas ao longo do pulmão, porque pode ter colônias pequenininhas. No caso de uma infecção viral, estou falando aí da radiografia, você vai ver essa mancha branca meio que espalhada pelo pulmão todo, por quase todo ele. Então é uma coisa difusa, como se eu pegasse uma tinta e espalhasse, esparramasse ela pelo órgão todo.
Então, isso é indicativo de doença viral e não bacteriana. Aqui no estômago vai ser igual. Você, se for casos de problema bacteriano, você vai ver pontualmente o desenvolvimento de manchas, que significa que a bactéria está se proliferando nesse local, o grupo, né, a colônia, e ela vai deixar esse rastro, essa erosão. No caso do vírus, não, ele toma o estômago em manchas contínuas, assim. Então você vai ver um processo inflamatório com uma mancha contínua, sabe? É, porque é um espalhamento maior, há uma difusão maior da degradação das células. Ok? Entendi. E como é o diagnóstico de uma pessoa que tem gastrite psicológica? Tipo isso, não é isso? É isso. Então, é descartando todas as outras. Entendi. Não tem como eu virar para você. Inara, olha só, imagina você com uma paciente que fala para você que está grávida e fez o teste lá, sei lá, fez o teste de farmácia e deu positivo, e ela chega no teu consultório com supostamente 2, 3 meses de gravidez, não fez ainda uma ultrassonografia, mas tem dilatação abdominal, apresentou o teste da farmácia dando positivo, os seios aumentaram, o corpo está se modificando por conta da pseudogestação. Como é que eu vou descobrir que isso não é uma gestação de fato? Como é que eu posso concluir que isso não é uma gestação mesmo? Fazendo uma outra? Fazendo a ultrassonografia e vendo que não existe placenta, não existe bolsa amniótica, não existe feto, beleza? Então, você pode ter todos os sintomas para um determinado quadro clínico e não ser aquilo. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou pedir para o meu paciente fazer um exame de sangue para ver se contasta infecção ou não. E aí, essa infecção eu vou poder saber se tem uma infecção, se é vírus ou bactéria. Ao mesmo tempo, eu peço uma, uma endoscopia com biópsia, para poder descartar que é uma gastrite bacteriana. Aí, digamos que a biópsia deu negativa, mas eu verifico que tem lesão no estômago pela endoscopia, mas não é a bactéria porque não deu positivo na biópsia. E eu vejo no exame de sangue que deu infecção. Ah, então isso provavelmente é uma infecção viral, tá? Agora, eu fiz a biópsia, deu negativo. Eu fiz o exame de sangue, deu negativo. Mas ainda tem a lesão no estômago? Ah, então é possível que isso seja ou alguma coisa que a pessoa esteja fazendo, né? Tipo, má alimentação, excesso de coisas ácidas. Ou se não, uma pessoa que tem vida fit, digamos, mas ainda tem a lesão, aí a gente pode dizer que é um quadro psicológico. Tá entendendo como é que faz? Como é que se chega no Entendi. diagnóstico? Entendi. É tipo, na ausência de tudo, a gente bota psicológico. Na ausência de tudo, é o psicológico. É só nesse caso é que se pode ter ideia que seja algo psicológico, entendeu? Psicológico, ele tem que ser a última via, ele não pode ser a primeira. A gente tem que descartar tudo para saber que é ele, entendeu? Por isso que o psicológico é a mais difícil de saber. Porque Entendi. para você saber que uma doença ela está partindo da cabeça, eu primeiro tenho que saber que ela não está partindo das outras coisas, entendeu? Entendi, sim. Beleza. Muito bem. E isso não é só para o estômago, não, tá, Inara? Isso é para a vida. Eu tive problema aqui com a minha mãe, esse período de quarentena, porque a pressão arterial dela dando alta, dando alta, dando alta, e, e a gente afere sempre, né, para poder ver. Meu pai também faz isso, são duas pessoas com hipertensão. Minha avó também hipertensa, mas a minha mãe não acredita que ela tivesse hipertensão. Então, ela não foi diagnosticada com hipertensão, mas ela tem a pressão alta já há algum tempo.
E ela diz que é psicológica. É psicológica, é psicológica, é psicológica. Aí, marquei o médico, ela foi ao médico. No meio da quarentena, o cara falou, olha, isso não é psicológico. Porque se fosse psicológico, a gente teria uma alteração, não seria sempre assim, ela varia, etc. E o dela não, é contínuo, entendeu? Então, assim, vai depender muito. O médico ele vai conseguir te dizer se é psicológico ou se não é, de como isso se manifesta em você. Tá? Então, se, por exemplo, eu tô tendo dor no estômago direto, eu tenho gastrite, mas a minha gastrite não ataca sempre. Entendeu? Então, assim, vai do que eu tô comendo, vai do que, enfim, não só do que eu tô me alimentando, mas de como tá sendo a minha rotina no dia a dia. E aí eu tenho que tentar perceber, me analisar para saber quando é que isso piora e quando não piora. E quando não tem uma explicação, pô, hoje eu não tomei café, hoje eu não tomei Coca-Cola, eu não tenho feito isso, eu não tenho feito aquilo, eu não tenho ficado em jejum, e mesmo assim eu tô sentindo a dor no estômago, pô, então isso é uma coisa que eu tenho que investigar. Então é isso que você tem que ficar preocupado, assim, nesses casos. Fora isso, não, ok? Bom, vamos para a próxima, salmonelose. Então, quem causa é a salmonela, é um gênero de uma bactéria da família Enterobacteriaceae, ok? E a gente, então, vai ter aqui essa bactéria sendo liberada pelas fezes humanas e animais. Então, a gente compartilha a salmonelose com outros animais, principalmente os animais domésticos, tá? Causa cólicas abdominais, náusea, diarreia, febre, desidratação. Lembrando que diarreia e desidratação são comuns, né, juntas. Os alimentos contaminados justamente por conta das fezes, né? Muitas vezes porque também tem, eu falo da contaminação de alimentos, mas você pode contaminar a própria mão, né? Você não tem higiene, evacua, fica resíduo de bactéria na tua mão, porque você se limpou, ainda tem ali, não lava a mão direito, ou não lava a mão, e aí vai comer um pão, vai comer um alimento, e aí se autocontamina, ou contamina o outro. Digamos que uma criança está no colégio, foi no banheiro, fez cocô, não se higienizou direito, foi para a sala na hora do recreio, pegou um biscoito e deu pro coleguinha. Ou imagina que você não foi direito no banheiro, ou não se higienizou direito, pegou um ônibus, saiu do colégio, pegou um ônibus, colocou a mão na barra de ferro do ônibus, e aí logo em seguida você entrou e colocou a mão ali naquela barra de ferro, que fica sendo usada por todo mundo, fica aquele negócio pegajoso, nojento. Você coloca a mão ali, e quando você chega em casa, você pode lavar a mão, de repente você não lava a mão direito e se contamina. Olha como é fácil. Então, você pode pegar uma salmonelose da vida aí por conta disso, tá? Bom, aqui no caso também vai usar antibióticos, tá? Não costuma levar a quadros tão graves da doença nesse caso. A cólera é um vibrião, tá? Quem causa é a Vibrio cholerae. Também causa ali um problema, uma infecção gastrointestinal, que foi o que a Milena falou, se não me engano, eu não lembro. Então, causa uma gastroenterite, tá? Costuma ser aguda, ou seja, uma coisa grave. Muito bem. Aqui a gente tem os sintomas que eu já tinha havido falado, né? Então, diarreias, vômitos, dores abdominais. A diarreia pode vir com água turva, esbranquiçada e é, com odor desagradável, que é indicativo de problemas bacterianos. Contaminação, água e alimento contaminado. Pode ser contaminação direta também, como eu já tinha explicado, tá? Profilaxia, higiene de alimentos, higiene pessoal, destino adequado dos dejetos de lixo, você pode ter ali objetos contaminados também, tá? E oferta de água com boa qualidade e suficiente para a população, vai facilitar que você elimine as bactérias no caso de pessoas contaminadas. Bom, aqui a gente tem a febre tifoide, que também é conhecida como salmonelose, só que no caso aqui a gente tem a salmonela Typhi,
que causa essa doença. Também é uma infecção via alimentar, então, os alimentos principalmente, que vão causar isso. Sintomas: dor de cabeça, mal-estar, manchas rosadas no tronco, diarreia, constipação, febre contínua, dor abdominal, tosse, aumento do volume do baço. O baço é aquela região, quando você corre, pessoas falam que sente dor de viado, vocês já ouviram falar disso? É nessa região aí. É aquela dorzinha que dá no abdômen na lateral ali, que você corre, 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 e ela começa a contrair. Tá? Então você costuma ter aumento do volume do baço no caso desse tipo de contaminação. Hemorragia intestinal, desidratação grave, e você pode ter uma asepsia. O que é sepsia, galera? É infecção generalizada, tá? Se cai na corrente sanguínea, essa bactéria ela vai para os outros órgãos e começa a infectar todos os outros órgãos. Por isso que ela é grave, ou pode se tornar grave. A profilaxia. Repara, se é tudo por alimento, a medida profilática costuma ser a mesma coisa. Então, higiene dos alimentos, higiene pessoal, oferta de água de boa qualidade, quantidade suficiente, destino adequado do lixo e dejeto, justamente para não contaminar novas pessoas, nem outros animais, inclusive. E assim a gente finaliza as bacterioses transmitidas por via alimentar. E passamos, então, para as infecções transmitidas pela pele. E aí eu destaco algumas aqui, né, que são faladas, a hanseníase desde a época de Cristo, né? Só que antigamente as pessoas chamavam isso de lepra. Agora a gente chama isso de hanseníase. Até por conta dessa questão cultural, né, preconceituosa da doença, as pessoas não se tratam porque não querem ser chamados de leprosos. O impetigo, a leptospirose e o tétano, né? Leptospirose e tétano já foi muito tema de vestibular, mas muito bem, tá? E a gente já falou até um pouquinho do tétano, mas vamos falar mais. Então, ferimentos, escoriações, queimaduras, pode ser porta de entradas, tá? Para as bactérias que vão causar essas doenças de pele, ok? Além disso, objetos contaminados também podem fazer a ação de entrada para a doença, no caso, principalmente do tétano. Então, vamos começar aqui as doenças por transmissão de pele. Então, a cárie dentária, né? A gente sabe que a cárie é uma bactéria. Então, elas se proliferam, né, na região da mucosa bucal e levam dor aguda, inflamação, aumento da sensibilidade durante o processo de mastigação, ou quando você faz ingestão de alimentos com temperaturas diferentes do seu corpo, para cima ou para baixo. Mau hálito, né, porque a gente sabe que no processo de fermentação das bactérias elas liberam odor, então isso serve tanto nas fezes, tanto na boca, enfim. E inclusive, isso é interessante, porque quando a pessoa tem gastrite bacteriana, ela costuma apresentar odor forte, tá, na boca, pode ser indicativo de gastrite bacteriana, por conta dessa fermentação que as bactérias estão fazendo lá, tá? Tudo isso que costuma ter fedozinho, assim, sabe, pode ser traço de infecção bacteriana. Ok? Bom, como é que isso é causado, né? Então, a gente tem ação de ácidos que vão fazer ali a decomposição da comida, da bebida, assim por diante, provocam a erosão do esmalte do dente, corrosão, e aí permitem a instalação da bactéria, tá? Isso principalmente por falta de higiene bucal, e quando eu digo higiene bucal não é só escovar o dente. É passar o fio dental, por exemplo, tá? Que é uma coisa complicada para muita gente. Então, se a gente faz o uso regular, dificulta as chances. Se você não faz o uso regular, aumenta as chances, né? Vai depender, obviamente, de pessoa para pessoa.
Mas a nossa população é uma população que consome muito açúcar, e esses açúcares, então, aumentam a quantidade de acidez da boca, e isso vai fazer com que a gente tenha maior chance de instalação dessas bactérias. Se você faz a limpeza com o dentista regularmente, isso vai dificultar bastante, porque ele coloca o flúor impede o crescimento das bactérias. Porém, quanto mais velho a gente fica, essas medidas nem sempre são suficientes. Então, a higiene bucal, ela é fundamental para que a gente não tenha o desenvolvimento dessas bactérias na nossa boca. Beleza? Então, é basicamente isso. O tratamento, né, quando se tem o problema, é a retirada dessas placas, quando se é possível, às vezes elas estão muito internalizadas, e aí você tem que usar antibiótico, ou fazer até a restauração do dente por conta do que já foi degradado pelas bactérias, né? Porque elas vão realmente corroendo essa parte externa do dente até chegar na medula, né? Na raiz, que a gente chama, que é a parte mais interna. Então, ela começa no esmalte, mas ela vai internalizando e se proliferando. No caso da hanseníase, que é a antiga lepra, né, ninguém chama mais de lepra, só para vocês saberem do cunho histórico, tá? É um bastão também, é um bacilo, né? Quem causa é a Mycobacterium leprae. E a gente pode ter duas formas de apresentação dela, tá? Ela pode se apresentar com poucos ou muitos bacilos. Então, tem dois tipos de contaminação pela hanseníase. Bom, o que acontece na hanseníase? Ela se desenvolve, né? Ou seja, as colônias de bactéria elas se desenvolvem na pele, cria uma lesão, e essa lesão ela tende a tirar a sensibilidade e despigmentação da pele. Então, você começa a ver umas manchas um pouco mais esbranquiçadas, um pouco mais claras do que o tom da tua pele, e perda de sensibilidade local. Então, é isso que são os sintomas da doença branda, né? Bom, no caso de casos mais graves, você pode ter o espessamento e o enrugamento da face, tá? E aí, isso já é, assim, um quadro um pouco mais grave da hanseníase, beleza? Além disso, você pode ter destruição das cartilagens da orelha e nariz e pontas dos dedos. Então, quando você tem muitos casos de lepra, né, isso se espalhando muito, é comum que você veja um ou outro desenvolvendo formas mais graves. Quando você consegue controlar a contaminação, fica um pouco mais difícil você encontrar essas formas mais graves, porque elas estão controladas. É por isso que é extremamente importante as pessoas que têm os sintomas mais brandos, elas serem tratadas, né, e serem isoladas, porque isso vai evitar que outras pessoas tenham e acabem desenvolvendo a forma mais grave da doença. Tá? Então, o grande problema, perdão, das pessoas que têm a hanseníase branda é ser uma porta de entrada para que novas pessoas tenham a forma grave da doença. Então, se tocar, né, perceber manchas diferentes no seu corpo, é importante para que você evite transmitir essa doença e que pessoas acabem tendo degradações da pele ainda maior por uma alta proliferação desses bacilos de Hansen, e o nome hanseníase justamente por esse cara que identificou e esclareceu, né, a proliferação dessas bactérias sendo transmitidas pelo homem através do contato com a pele. Tá? Isso pode ser passado facilmente, diretamente pessoa a pessoa, através de objetos contaminados, através de contato direto com a pessoa. Então, é basicamente essa forma de contaminação. Aqui a gente tem
né, a forma branda de desenvolvimento, a forma grave de desenvolvimento. Repara que chega a levar um processo. A gente tem várias erupções da pele, chega a ter necrose. Aqui a gente também está vendo, ó, processo de necrose. São casos mais graves e leva à morte, tá? Se não for tratado. Então, vias aéreas superiores, periudidas são vias de entrada, né? A gente pode ter, então, ali maior incidência de pancadas, cortes, queimaduras devido à falta de sensibilidade, porque você não está sentindo a região, paralisia das pálpebras, esterilidade em homens, atrofia muscular e autoamputação dos dedos por conta da necrose generalizada nessas extremidades. Profilaxia e controle, exames regulares de lesões na pele, tá? Também é tratado, obviamente, com antibióticos, né? A gente está falando de bactéria. Bom, impetigo. Bom, o impetigo é uma infecção bacteriana cutânea, ou seja, também é da pele, só que intraepidérmica, né? Superficial. Ou seja, ela está um pouco mais internalizada, tem lesões eritematosas, ou seja, que estão abaixo da pele, que podem ser bolhosas ou não. A gente vai ver os dois casos. Então, tem um caso de Streptococcus pyogenes, que é um impetigo não bolhoso, no caso pustular, e o Staphylococcus aureus, que é um impetigo bolhoso. Então, a gente tem os dois casos aqui, a forma não bolhosa, que é essa daqui postulada, que ela é mais plana, planificada, mais aberta, e tem essas que são bolhosas, ok? Bom, causa um processo inflamatório, né? Então, uma infecção com inflamação. Por isso a gente tem irritação e coceira que fazem parte do quadro inflamatório, tá? E isso, obviamente, vai causar lesões e vai deixar cicatrizes. É altamente contagioso, tudo que é bacteriano é altamente contagioso, tá? A coceira também faz parte de uma consequência do processo inflamatório delas, tá? Complicações pode ser a furunculose. Regiões de proliferação muito grande que podem atingir regiões mais internas do corpo. Profilaxia, higiene pessoal, tá? Lavar as mãos, por exemplo, evitar o contato com pessoas contaminadas, coçar as feridas, né? Então, enfim, medidas sanitárias vão ajudar a diminuir a transmissão por ela, tá? Pelas duas, no caso. Leptospirose, pela Leptospira interrogans, beleza? Elas são vibriões, são em formatos de vírgula. A gente sabe que quem funciona como vetor da doença são os roedores, provavelmente os ratos, tá? Levam a quadros febris agudos, então são quadros de febre que aumentam e diminuem a todo momento. Então, a gente vai ter aí, além dos roedores, né, como eu falei, dos ratos, a gente pode ter outros vetores que podem acabar sendo acometidos pela doença. Então, cães e gatos, boi, cavalo, porco, cabra, ovelha são exemplos aí, né, de animais atingidos pela bactéria, beleza? No entanto, você vai ter esses animais como recipientes, né? A gente chama de reservatórios da doença. Então, eles mantêm a bactéria ali dentro, mas eles são assintomáticos e ficam liberando a bactéria junto com a urina, né? Então, essa infecção, se você tiver uma via de entrada, um ferimento na pele, né, ou um tecido um pouco mais sensibilizado, e que tenha contato com a bactéria, isso vai entrar na tua corrente sanguínea, e aí a gente desenvolve os sintomas, né, do quadro clínico causado pela leptospirose, que pode levar, inclusive, à morte.
tá? Então, no último tópico, a gente está falando que ocorre em todas as idades em ambos os sexos, tá? E ainda dizendo que 90% dos casos da leptospirose é benigna. Então, assim como nos outros animais, o homem ele também pode desenvolver leptospirose de maneira benigna, ou seja, ele pode receber a bactéria e funcionar como receptáculo de transmissão, e não ser ou atingido pela doença. No entanto, os 10% que são agredidos pela doença são aqueles que vão provavelmente desenvolver as formas graves dela, né? Desenvolver os sintomas graves da doença. Então, calafrio, febre alta, dor muscular intensa, náuseas, tosse discreta, icterícia, aquelas manchas mais amareladas nos seus membros, tá? Então, que é o que está aqui no próximo tópico. Hematúria, né? Liberação de sangue, então você começa a romper as hemácias. Hemorragia, lesões cutâneas e musculares. Está muito associado, então, com a urina do rato. Então, por exemplo, em enchentes é extremamente perigoso quando você se expõe a esse tipo de, de água que está ali, né? Então, ficar andando em lugares submersos, que tenha contato com esgoto, é extremamente perigoso, tá? Principalmente se você tiver lesão. Se tiver lesão, tá pedindo para ter leptospirose, né? Então, através da pele, né, particularmente com lesão aberta, essa lesão aberta, você pode ter cortado uma unha e aberto uma pequena ferida ali, né? Já é o suficiente. Você pode estar com uma micose no dedo, né? Coça, abre uma lesãozinha, já é o suficiente para passar, tá? Então, é uma forma. Nadar ou contato direto com a urina dos animais, e gestão de alimentos contaminados também pode ser uma via, tá? Só não tem contaminação, não existe registro de contaminação de pessoa a pessoa. Profilaxia, evitar contato com águas contaminadas, potencialmente, né? Luvas e botas de proteção, quando você precisar fazer esse tipo de coisa. Então, o cara que tem que trabalhar numa região dessa, ele vai todo, né, equipado. Evitar a ingestão de água, alimentos contaminados, principalmente de regiões que você não conhece. A água tem cachoeira que é contaminada com isso. As pessoas vão para cachoeira e acham que cachoeira a água é limpa, e nem sempre é, tá? Eu não sei da onde saiu essa ideia de que a água de cachoeira é sempre limpa. Controlar roedores e evitar o acúmulo de lixo em determinadas regiões. Foi? Bom, ainda tem algumas aqui para a gente poder ver, só que eu já passei do tempo, então eu vou fazer o seguinte, e ainda falta algumas. O tétano é o último. Acho que eu vou ver o tétano e depois eu deixo o outro grupo, a última via, para depois, tá? Então, o tétano é da Clostridium tetani, é um bacilo também. É uma bactéria anaeróbia estrita. Então, essa daqui já caiu N vezes no vestibular, tá? Então, ela vai se instalar em regiões mais internas do corpo. Então, quando você, principalmente, tem uma lesão causada por um objeto enferrujado, que é um local enferrujado é porque o oxigênio saiu dali, né? O ferro enferrujou, ele oxidou. Então, perdeu o oxigênio. Então, a bactéria adora esses locais, né? De objetos enferrujados, e aí você foi e pisou num prego que estava contaminado. E aí isso vai fazer com que você tenha o desenvolvimento do tétano, tá? Existe uma forma rudimentar de tentar tratar isso, que é com o uso de água oxigenada, porque a gente tem uma enzima, né, que é a catalase, que está no peroxissomo, e que está no sangue também, né? E a catalase, ela quebra a água oxigenada liberando oxigênio. E aí, se tiver ali naquele ferimento a bactéria, ela pode matar. O problema é que a água oxigenada, ela é tóxica, então, ao mesmo tempo que você está tentando tratar uma coisa, você está prejudicando o corpo em outra. Então, o ideal mesmo é que você tome a vacina antitetânica, né, que são as 3 doses, que dura mais ou menos entre 10 e 15 anos, e que vai evitar
que você desenvolva a bactéria quando, se por acaso você tiver contato com ela. Ok? Bom, então a gente encontra ou objetos contaminados, mas pode ser solo, e principalmente praia que tem alta quantidade de ferro, é possível você ter bactérias nesses locais, aquelas areias avermelhadas. Poeira é possível, então, né, se você teve contato com alguma coisa, perfurou a pele e o negócio estava enferrujado, sujo demais, isso pode ser possível. Ou até mesmo fezes, tá? Muito bem, Ô, Rômulo, fala. mas tem uma questão que ele fica na forma inativa de esporo, não tem? Tem muitas bactérias que conseguem fazer isso. Elas passam por muito tempo sobrevivendo em condições que não são adequadas. Então, eu tenho lá um prego que não está enferrujado, eu tenho a bactéria ali, mas ela está na forma de esporo, ela não está ativa. E aí ela espera um momento, ou seja, aquilo enferrujar, perder o oxigênio para ela voltar à atividade. Ah, tá. Então, só em contato com a pessoa, tipo, a pessoa pisa lá no prego e aí que ela vai estar na forma ativa. Ela vai estar na forma ativa, é isso aí, Ah, tá. Obrigada. tá? Bom, como a gente já tinha falado, ele vai atuar nas terminações nervosas, induzindo a contrações musculares. Então, essa é a ideia. A gente tem aqui inquietação, dor de cabeça, estado febril, espasmos musculares, justamente por atuar nessa região, e convulsões generalizadas, que pode levar, inclusive, à parada cardíaca, obviamente, à morte posteriormente. Beleza? O contágio, então, penetração da bactéria na pele, e a gente já falou, né, pode ser por várias vias. Então, as bactérias formam colônias, produzem toxinas, atingem o tecido nervoso, e aí causam os sintomas que já foram falados, Ah, ô, Rômulo, tá? só mais uma pergunta. Pode falar. Ela se reproduz na forma inativa? Não, não se reproduz de uma forma inativa. Tá bom. Profilaxia e controle, lavar os ferimentos com água e sabão e tomar a vacina, né? Que é a vacina tríplice, que vai te prevenir contra o tétano, mas também a difteria, coqueluche, foram doenças que a gente já tinha falado antes. E aí fica faltando só as sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, que é a gonorreia e a sífilis. E aí eu termino com vocês semana que vem, quando eu começar a falar de protozooses, beleza? Essas aulas elas são bem extensas, tá? Até porque a gente tem que falar da bactéria, da reprodução, da classificação, e depois ainda tem que falar das doenças, dos sintomas, então são aulas muito extensas. Por isso que a gente acaba passando um pouquinho do horário, tá? Inclusive, eu acho que isso é um ponto positivo da quarentena, porque se a gente estivesse vendo isso em sala de aula, eu citaria elas, eu não aprofundaria tanto, porque isso seria visto conforme vocês fossem fazendo os exercícios, fossem trazendo dúvidas, e aí a gente iria falando pontualmente de uma e de outra. Como a gente está tendo acesso aos materiais digitais, aos slides, então eu estou podendo mandar muito mais informações para que vocês possam, então, filtrar junto comigo, né, eu auxiliando vocês aí, para filtrar essas informações, mas que vocês tenham uma maior gama de informação mesmo, e eu acho que isso é muito bom nessa parte de patologia, tá? Então, a gente já falou de virose, a gente vai finalizar semana que vem bacteriose, falta protozoose, falta micose, e assim, não tem como aprofundar mais. Na verdade, vocês só vão aprofundar a patologia dentro do curso de medicina no currículo de patologia, né? Então, mesmo assim, vocês já estão tendo aí um panorama geral de todas as doenças. Tentem fazer um mapa mental, né? Eu já sugeri isso na semana passada, estou sugerindo de novo. Faça um mapa mental para patologia viral, mapa mental para patologia bacteriana, né, que são as bacterioses, e faça a mesma coisa para protozooses. Não sei se vocês lembram muito sobre isso. Para micose, também existem grupos de micoses diferenciados. E, e aí, cara, na hora que chega uma questão de doença, vocês vão mandar benzão.
Beleza? E doença cai bastante no vestibular, seja em provas particulares ou públicas, ambas cobram muito isso. Até porque vocês querem medicina, né? Então vocês vão ter que trabalhar com patologia a todo momento. Ok? Ficou Tá alguma bom. dúvida? Obrigada, Roma. Nada, meninas, então é isso. Se ninguém tem mais nada a falar, um beijo pra vocês. Até semana que vem. Rômulo, Pode falar, Milena. eu só te pedir uma coisa. É porque Claro. eu queria saber sobre mais um pouquinho, tipo, sobre as respostas do corpo com essas doenças. Tipo, eu fiquei um pouco em dúvida nesse negócio de neutrófilo, basófilo não, também, né? Mastócito. Aí eu ouvi um que tem, tipo, bastonete e tudo mais. Aí eu queria saber, tipo, porque eu sei que muitos deles indicam que tem inflamação no local. Mas eu não Uhum. sei a diferença, não sei se tipo é processo inflamatório, infeccioso, qual é a primeira via, você tinha dito que era macrófagos, mas teria alguma aula tipo específica na plataforma ou alguma coisa que você podia me mandar em relação a isso? Isso daí a gente vai ver em histologia, na Bio 1, e você vai ver isso na semana que vem. Ah, tá, porque tipo, a Sara até tinha falado de eosinófilos. Esse aí, tipo, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia nem a função. E é tanto ófilo isso que É, eu não é, é, gosto. a gente viu só tecido epitelial, e a gente não chegou em tecido conjuntivo, que é a parte que a gente vai ver isso na semana que vem. Então eu peço desculpas, eu acabei falando e esqueci que vocês ainda não tinham visto Não, isso, você até né? comentou um pouco do tecido conjuntivo, sim. Você falou dos macrófagos, dos mastócitos. Só que, tipo assim, é meu mesmo. Eu tenho dificuldade com isso, entendeu? Não foi nem. Uhum. Não. Então, porque essa parte, né, eu já passei o material, esse slide para você, eu acho interessante que você dê uma olhada nele, porque tem os agranulócitos, os granulócitos, né, são as nossas células de defesa no geral, e é o teu pontapé inicial para você começar a entender essa parte. Então, dá uma olhada nisso de novo, para você lembrar quem é o eosinófilo, o basófilo, o mastócito, o neutrófilo e o macrófago. E a partir deles, aí eu indico para você a fazer uma pesquisa um pouco mais ampla para saber outros grupos aí de células de defesa. Mas assim, os que caem no vestibular são esses que eu passei para vocês. Tá bom, então. Eu vou dar uma olhadinha nisso. Obrigada, Tá Rômulo. bom? Beijo, Milena. Beijo, tchau, tchau. Tchau.